Oi, gente bonita, tudo bem com você? Se você tem intolerância alimentar, já cortou lactose, já cortou glúten, vive lendo rótulo e mesmo assim continua passando mal, provavelmente existe algo que ninguém te explicou ainda. Esse vídeo pode te ajudar a entender exatamente o que está acontecendo com você. Porque pensa comigo, se o problema fosse simplesmente tirar um alimento, por que tanta gente continua com sintomas mesmo depois de cortar tudo? A maioria das pessoas com intolerância alimentar acreditam que o problema é a comida. Mas na prática, muitas vezes, o problema não é a intolerância em si. O problema são os erros que acontecem no manejo dessa intolerância. Erros que quase ninguém te ensina. Erros que fazem você cortar cada vez mais alimento, viver com medo de comer e sentir que qualquer deslize vai gerar um desastre interno. Enquanto isso acontece, você não está vivendo com uma restrição alimentar. Você está vivendo em um alerta constante com a comida. Do ponto de vista fisiológico, a maioria das intolerâncias alimentares não é uma incapacidade absoluta do organismo. Na maior parte dos casos, o que existe é uma limitação digestiva ou metabólica. Ou seja, o corpo ainda consegue lidar com aquele alimento, mas dentro de certos limites. Traduzindo isso para uma linguagem mais simples, o corpo não necessariamente rejeita aquele alimento. Ele só não consegue processar grandes quantidades ou certas combinações. É como você tentar rodar um programa pesado em um computador antigo. O computador não explode, mas ele começa a travar, e trava muito, não é? E é exatamente aí que começam os sintomas que muitas pessoas conhecem bem, como por exemplo, estufamento, gases, desconforto abdominal, alteração intestinal, sensação de intestino sensível. E quando você não entende o que está realmente acontecendo, você começa a fazer o que parece mais lógico, cortar cada vez mais alimentos. Então hoje eu quero te mostrar algo muito importante. Eu quero te explicar os erros mais comuns de quem tem intolerância alimentar. Erros que parecem pequenos, mas que na prática mantêm sintomas, aumentam a ansiedade com a comida e fazem você acreditar que o corpo está quebrado. Quando na verdade, muitas das vezes o que está faltando é entender como o corpo realmente funciona. Antes de continuar, deixe-me me apresentar rapidamente. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriele, eu sou nutricionista, sou intolerante à lactose e tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu trabalho também com pessoas que possuem certo tipo de restrição alimentar. Esse tema é muito pessoal para mim, porque durante anos eu também vivi a confusão das restrições alimentares. Eu passei por um diagnóstico confuso, tirei alimentos de forma radical, desenvolvi medo da comida e por muito tempo eu não entendi o que estava realmente acontecendo com o meu próprio corpo. E foi justamente essa experiência que me levou para a nutrição. Eu queria entender a fisiologia por trás disso tudo. Então, eu estudei e levei anos estudando digestão, intolerâncias alimentares e saúde intestinal, até conseguir realmente entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E sim, a grande maioria das pessoas com intolerância alimentar não estão sofrendo apenas com intolerância. Estão sofrendo também porque ninguém, até hoje, tinha explicado como lidar isso de forma correta. E aí acontece algo muito comum. Você começa a cortar alimento, depois corta outro alimento, e depois vive com uma alimentação desequilibrada e com medo de praticamente de tudo que come. Então, neste vídeo eu quero te mostrar 3 coisas importantes. Primeiro, quais são os erros mais comuns de quem tem intolerância alimentar comete. O segundo é por que esses erros acontecem do ponto de vista fisiológico. E o terceiro, o que fazer no lugar. Alguns desses erros são bem contraintuitivos, ou seja, são coisas que parecem corretas à primeira vista, mas na prática podem piorar os sintomas. Por exemplo, será que o problema é realmente o alimento? Será que às vezes o problema está em como, quanto e em que contexto está consumindo esse alimento? E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Bom, mas o que é de fato intolerância alimentar? Do ponto de vista fisiológico, intolerância alimentar acontece quando o organismo tem dificuldade de digerir, absorver ou metabolizar algum componente do alimento. Essa dificuldade pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, deficiência enzimática, alteração na microbiota intestinal, limitação de absorção no intestino. Um exemplo clássico é a intolerância à lactose. Nesse caso,
o organismo tem a redução ou ausência da enzima lactase e é responsável por quebrar a lactose, que é o açúcar presente no leite. Traduzindo isso para algo mais simples, o problema não é exatamente o alimento. O problema é que o corpo não consegue processar aquele componente de forma ideal. É como tentar desmontar um móvel sem ter a ferramenta certa. O móvel não é o problema, mas sem a ferramenta, o processo fica difícil. E quando essa digestão não acontece de forma correta, parte desse alimento chega ao intestino sem ser totalmente digerido. E aí começam sintomas que muita gente conhece, como gases, distensão abdominal, dor, alteração no trânsito intestinal. Então o alimento é necessariamente tóxico? Não. O problema é que o organismo não conseguiu processar ele de forma adequada naquele momento. E aí entra uma questão da diferença entre intolerância e alergia e doença celíaca. Outro ponto importante: intolerância alimentar não é a mesma coisa que alergia alimentar, que também não é a mesma coisa que uma doença celíaca. A alergia alimentar envolve o sistema imunológico. O corpo identifica aquele alimento como uma ameaça e desencadeia uma resposta imune. E essa resposta pode gerar sintomas como urticária, inchaço, dificuldade respiratória. Já na doença celíaca, existe uma resposta autoimune específica ao glúten, que provoca inflamação e dano à mucosa intestinal. Ou seja, na alergia e na doença celíaca, o organismo reage contra o alimento. Na intolerância, geralmente o problema é diferente. O corpo não está atacando o alimento, ele apenas não consegue digerir ou absorver adequadamente. É como a diferença entre um incêndio e um engarrafamento. A alergia é um incêndio. O sistema de emergência entra em ação. A intolerância é mais parecida com um engarrafamento. O fluxo simplesmente não está funcionando bem. Por isso que os sintomas também costumam ser diferentes. Na intolerância alimentar, os sintomas costumam ser principalmente digestivos, como estufamento, gases, desconforto abdominal, alterações intestinais. Isso significa que a intolerância é algo simples? Também não. Porque quando esses sintomas se repetem com frequência, eles podem afetar muito a qualidade de vida da pessoa. Existem vários tipos de intolerância alimentar. Alguns exemplos são a intolerância à lactose, sensibilidade ao glúten não celíaca, intolerância a certos tipos de carboidratos fermentáveis, conhecidos como FODMAPs. Bom, os FODMAPs são carboidratos de cadeia curta que podem ser pouco absorvidos no intestino delgado e facilmente fermentados pela microbiota intestinal. Essa fermentação pode gerar produção de gases, aumento da água no intestino, distensão abdominal. Em outras palavras, alguns alimentos fermentam muito dentro do intestino. É parecido com colocar fermento em uma massa. A massa começa a crescer. E no intestino, esse crescimento de gases pode gerar essa barriga estufada, desconforto, sensação de pressão abdominal. Isso significa que esses alimentos são ruins para todo mundo? De forma alguma, não. O problema depende muito de como o intestino daquela pessoa está funcionando. Agora vem um conceito central. A maioria das intolerâncias alimentares é dose dependente. Isso significa que existe um limite de tolerância. Ou seja, até certa quantidade o organismo consegue lidar com aquele componente. Acima deste limiar, começam os sintomas. Todo o corpo tem um limite. É como encher um copo d'água. Enquanto a água está dentro do copo, tudo bem, mas quando passa da borda, transborda. E muitas das vezes o que acontece no dia a dia é exatamente isso. Você até consegue tolerar pequenas quantidades, mas quando a dose aumenta, começam os sintomas. E o que muitas pessoas fazem quando sentem esses sintomas? Exatamente, eliminam completamente aquele alimento. E aqui começam os maiores equívocos. Intolerância alimentar não significa sentença alimentar interna, proibição absoluta, viver com medo da comida e nem eliminar grupos alimentares sem critério. Em muitos casos, a tolerância alimentar pode variar de acordo com fatores como quantidade consumida, composição da refeição, estado da microbiota intestinal, nível de inflamação intestinal, estresse,
O corpo não funciona como um botão de liga e desliga. Ele funciona muito mais como um controle de volume. Isso explica porque muitas pessoas dizem algo como: eu tenho dias que eu como e fico bem, e tem dias que eu como e passo mal. Será que o alimento mudou? Ou será que o contexto do organismo mudou? E quando essas nuances não são explicadas, acontece algo muito comum. A pessoa começa a viver com medo da comida e passa a pensar: isso vai me fazer mal, melhor evitar. Acho melhor cortar também esse alimento, hein? Aos poucos, a alimentação vai ficando cada vez mais restrita. E muita gente passa anos vivendo com medo da comida, quando na verdade o problema não é a intolerância em si, é a forma de como essa intolerância foi manejada. E é exatamente por isso que eu quero te mostrar agora os erros mais comuns que acontecem quando alguém tem intolerância alimentar. Erros que parecem pequenos, mas podem manter o intestino sensível por muito mais tempo. Agora você pode estar pensando: ok, eu entendi o que é intolerância alimentar, mas o que realmente muda quando eu entendo esses erros? Muita coisa muda. Primeira coisa, parar de viver em hipervigilância. Quando você começa a ter sintomas digestivos recorrentes, o cérebro ativa um mecanismo de proteção chamado hipervigilância introspectiva. Isso significa que o cérebro passa a monitorar constantemente os sinais do corpo. Este fenômeno é muito estudado no eixo do intestino e do cérebro. Quanto mais a pessoa presta atenção nos sinais digestivos, mais sensível o sistema nervoso pode se tornar. Em outras palavras, quanto mais medo você tem da comida, mais o corpo fica em estado de alerta. É como um alarme de carro muito sensível. Qualquer vento mais forte, ele dispara. Na prática, a pessoa começa a sentir qualquer movimento intestinal, qualquer distensão, qualquer desconforto, como se fosse algo muito maior do que realmente é. E se parte do problema não for apenas a comida, mas o estado de alerta constante que o corpo entrou? Quando você entende os mecanismos da intolerância alimentar, esse estado de alerta começa a diminuir. E outra coisa, você reduz os sintomas. Muitos sintomas digestivos são multifatoriais, ou seja, não depende apenas de um alimento específico. Eles dependem da interação entre si. Quantidade consumida, composição da refeição, microbiota intestinal, velocidade da digestão, nível de estresse. O corpo não reage apenas ao alimento isolado. Ele reage ao contexto inteiro da refeição e do organismo. É como tentar entender um acidente de trânsito olhando apenas para um carro. Você precisa olhar a estrada inteira. Por isso, muita gente vive dizendo algo como: tem dias que eu como a mesma coisa e fico bem, e tem dias que eu como e passo mal. E isso não acontece por acaso. Existe um conjunto de fatores por trás. E se o problema não for apenas o que você está comendo, mas como o seu organismo está lidando com aquilo naquele momento? Você pode aumentar a sua segurança alimentar. A tolerância alimentar pode ser gradual e ajustável. Quando você identifica limites da tolerância, o sistema digestivo tende a funcionar de forma mais previsível. Isso acontece porque você reduz a sobrecarga digestiva, evita a fermentação excessiva e diminui estímulos inflamatórios repetidos. Você deixa de viver no modo tentativa e erro. É como dirigir uma estrada que você já conhece, você sabe onde estão as curvas. E isso muda completamente a experiência de comer. Você deixa de pensar: será que isso vai me fazer mal? E passa a pensar: eu sei como meu corpo reage. Quando alguém vive com o medo constante da comida, isso pode gerar um comportamento chamado evitação alimentar. Este comportamento está associado à ansiedade alimentar, isolamento social e redução da qualidade de vida. Você começa a evitar situações onde não controla a comida. É como se cada refeição fora de casa virasse um campo minado. E aí começam coisas que talvez você já tenha ouvido: evitar restaurantes, evitar viagens, levar comida para todo lugar, sentir ansiedade antes de eventos sociais. E quando a comida começa a limitar a sua vida social, será que o problema ainda é só digestivo? Ou será que ele começou a afetar outras áreas da sua vida também? Mas eu já cortei de tudo. Cortar alimentos
pode reduzir sintomas temporariamente, mas eliminar alimentos sem entender o mecanismo do problema não resolve necessariamente a causa. Ou seja, cortar tudo não significa resolver. É como desligar o disjuntor da casa inteira para apagar uma lâmpada. A pessoa até melhora no início, mas depois começa a perceber que novos alimentos parecem causar mais sintomas. A dieta fica cada vez mais restrita e o medo da alimentação aumenta. Será que o caminho é continuar cortando ou entender o que realmente está acontecendo? Mas sempre que eu como, eu passo mal. Sintomas digestivos podem ocorrer por diferentes fatores, como, por exemplo, dose alimentar, composição da refeição, microbiota intestinal, fermentação intestinal, efeito acumulativo de certos carboidratos. Às vezes, não é um único alimento, é a soma de várias coisas ao longo do dia. É como colocar várias pedras em uma mochila. Uma pedra não pesa tanto, mas muitas pedras juntas começam a incomodar. E quando isso acontece, você tem a impressão de que tudo faz mal. Mas será que tudo realmente faz mal? Ou será que o corpo está apenas sobrecarregado naquele momento? Eu tenho medo de testar. Esse medo é completamente compreensível. O cérebro, ele aprende por associação. Se um alimento já gerou desconforto antes, o sistema nervoso passa a antecipar aquela experiência. O corpo tenta evitar aquilo que já gerou dor. É como colocar a mão em algo quente. Depois disso, você fica naturalmente mais cauteloso. E muitas pessoas começam a sentir ansiedade antes mesmo de comer. O simples pensamento no alimento já gera aquela tensão, aquela agonia. Mas será que evitar completamente é o único caminho? Ou será que existe uma forma mais segura de entender os limites do seu corpo? E é exatamente aqui que entram os erros mais comuns de quem tem intolerância alimentar. Erros que parecem pequenininhos, mas que podem manter sintomas e medo da comida por muito tempo. Vamos falar o primeiro deles. Erro número 1. Cortar alimentos sem diagnóstico claro. A intolerância alimentar não é uma condição única. Ela pode ter origens fisiológicas completamente diferentes. Por exemplo, deficiência enzimática, como por exemplo a lactase, má absorção de carboidratos fermentáveis, como por exemplo os FODMAPs, sensibilidade intestinal, alteração da microbiota intestinal, hipersensibilidade visceral ou até mesmo uma inflamação intestinal. Cada uma dessas condições possui mecanismos digestivos diferentes. O exemplo clássico é a lactose, que é um disacarídeo formado por glicose, e galactose, que para ser absorvida no intestino delgado, ela precisa ser quebrada pela enzima lactase. Enquanto existe uma baixa atividade de lactase, a lactose não é ingerida. Ela chega intacta no cólon do intestino. E ali acontecem coisas como gases, dor abdominal, diarreia e distensão. Agora perceba algo importante. Se o problema fosse lactose, retirar a lactose resolveria os problemas. Mas muitas pessoas cortam lactose e continuam passando mal. Por quê? Porque o problema pode ser FODMAPs, desbiose, hipervigilância intestinal, inflamação intestinal, combinações de fatores. Pois é. É como ouvir um barulho no carro e decidir trocar todas as peças do motor, sem diagnóstico, sem saber onde está o problema. Você troca tudo e o barulho continua. Erro número 2. Achar que intolerância significa proibição total. Na maioria das intolerâncias alimentares, o fenômeno é dose dependente. Isso significa que o corpo tolera pequenas quantidades, mas não grandes quantidades. Isso acontece porque existe atividade residual de enzimas, existe capacidade limitada de absorção, existe capacidade adaptativa da microbiota. Além disso, alimentos com gordura e proteína reduzem a velocidade do esvaziamento gástrico. Isso diminui o pico de lactose no intestino. Resultado, uma melhor tolerância. Pense como um copo de água sendo enchido. Cada alimento é uma pequena quantidade. Se você enche devagar, o copo aguenta, mas se você despeja tudo de uma vez, ele transborda. O que acontece na prática? A pessoa descobre intolerância, interpreta isso como nunca mais posso comer nada, então entra em um padrão de terror alimentar. Mas intolerância raramente significa proibição total.
Na maioria das vezes, significa um limite de tolerância. Erro número 3. Ignorar a quantidade. Muitos sintomas digestivos são dose dependente, especialmente em relação à lactose, frutose, polióis, oligosacarídeos fermentáveis. Esses carboidratos são pouco absorvidos no intestino delgado. Quando chegam ao cólon, são fermentados pela microbiota e atraem água. Mas isso depende da quantidade ingerida. É como um café. Uma xícara, energia. 6 xícaras, um taquicardia, né? O problema não é o café, mas sim a dose. Uma colher de leite condensado pode ser tolerado. Um copo de leite pode gerar sintomas. O alimento é o mesmo. E o que mudou? A quantidade. Erro número 4. Não considerar o contexto da refeição. A digestão não acontece em isolamento. O contexto da refeição altera esvaziamento gástrico, secreção de enzimas, absorção intestinal. Quando o alimento é ingerido junto com gordura, proteínas e fibras, a digestão se torna mais lenta e gradual. Isso reduz sobrecarga digestiva, pico de substrato fermentável no intestino. É como jogar água em um funil. Você despeja tudo de uma vez e transborda. Se despeja aos poucos, ele consegue processar. Comer lactose isolada pode gerar sintomas. Comer a mesma lactose dentro de refeições completas pode não gerar. Por quê? Porque o contexto digestivo mudou. Erro 5. Não olhar para o intestino como um todo. O intestino não é apenas um tubo digestivo. Ele envolve microbiota intestinal, sistema imunológico, sistema nervoso, barreira intestinal. Quando existe desbiose, inflamação intestinal, aumento da permeabilidade intestinal e um estresse crônico, a sensibilidade digestiva aumenta e isso gera uma hipersensibilidade alimentar. Imagine um alarme de incêndio muito sensível. Ele dispara por qualquer coisa. Vapor, calor, fumaça mínima. Ou seja, o problema não é o ambiente. O problema é o sensor hiperreativo. Você começa a sentir que tudo faz mal. Pão, leite, fruta, café, salada. Isso gera a sensação de que você tem várias intolerâncias, mas muitas das vezes o problema é o estado do intestino. Erro 6. Viver em hipervigilância alimentar. O intestino possui conexão direta com o cérebro através do eixo do intestino do cérebro. Estresse e ansiedade ativam o sistema nervoso simpático, faz alteração da motilidade intestinal e aumenta a sensibilidade visceral. Isso significa que o cérebro pode amplificar sinais digestivos. É como aumentar o volume de um microfone. O som continua o mesmo, mas o barulho parece muito maior. A pessoa começa a ler rótulos de forma frenética, sentir medo antes de comer, antecipar sintomas, e muitas das vezes o sintoma vem antes da digestão acontecer. Erro 7. Não aprender a reintroduzir alimentos. Protocolos clínicos para intolerâncias frequentemente envolvem duas fases: redução temporária e reintrodução estruturada. A reintrodução permite avaliar a dose tolerada, o contexto tolerado, uma frequência segura. Sem essa etapa, o cérebro aprende que aquele alimento é perigoso. É como parar de dirigir após um acidente. Você nunca volta ao volante e o medo nunca diminui. Você fica anos sem comer alimentos que talvez tolerasse perfeitamente. Isso gera uma dieta restritiva, um medo e isolamento social. Erro 8. Achar que suplementos resolvem tudo. Suplementos como enzimas digestivas, probióticos, prebióticos podem sim ajudar, mas eles não substituem uma estratégia alimentar. A eficácia depende de vários fatores: diagnóstico correto, contexto alimentar, microbiota, dose e o tempo de uso. É como utilizar um analgésico para dor causada por uma postura errada. Ajuda momentaneamente, mas não corrige realmente o problema. Você testa probiótico, enzima, suplemento XYZ, sem mudar a sua alimentação, sem entender a dose, sem entender o contexto. O resultado, lógico, é a frustração. Erro 9. Seguir dietas na internet. Intolerâncias podem envolver mecanismos diferentes. Lactose, deficiência enzimática. Frutose, transporte intestinal limitado. FoodMap, fermentação bacteriana. Misturar protocolos gera restrições desnecessárias. Você mistura a dieta low FoodMap, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. O resultado é uma dieta, um caos caótico. Erro 10. Transformar a restrição na identidade.
Do ponto de vista psicológico, quando uma condição se torna identidade, ela passa a moldar o comportamento e percepção. Isso pode gerar evitação alimentar, medo constante, rigidez alimentar. É como usar uma muleta depois de que a perna já cicatrizou. Ela já deixa de ajudar e começa a limitar. A pessoa deixa de se ver como alguém que tem uma condição manejável e passa a se ver como uma pessoa restrita. Agora entra a parte que muda completamente a forma como você lida com a restrição alimentar. Porque até agora nós falamos dos erros, mas a pergunta que realmente importa é: se não é cortar tudo, então qual é o caminho correto? A resposta não é uma dieta milagrosa, tá? A resposta é entender como seu corpo funciona. Então, vou te passar um passo a passo bem simples. Primeiro passo: diagnóstico correto. Intolerâncias alimentares podem surgir por mecanismos fisiológicos de formas totalmente diferentes. E é fundamental entender isso, porque cada mecanismo exige uma estratégia diferente. Alguns exemplos: a intolerância à lactose. Aqui existe uma redução da enzima lactase que fica na borda do intestino. A função da lactase é quebrar a lactose em glicose e galactose para uma melhor absorção. Quando essa enzima está reduzida, a lactose não é digerida. Ela chega intacta e sofre a fermentação bacteriana. E essa fermentação produz gases. Além disso, a lactose aumenta a osmolaridade intestinal, ou seja, ela puxa água para dentro do intestino. Ou seja, você fica com uma distensão abdominal, muita flatulência, dor e diarreia. Agora compare isso com outro mecanismo, por exemplo, má absorção de FODMAPs. Os FODMAPs são carboidratos fermentáveis de cadeia curta. Alguns deles têm absorção limitada no intestino. Outros nem são absorvidos, eles chegam intactos e são rapidamente fermentados pela microbiota. Isso aumenta a produção de gases, pressão, distensão intestinal. Pessoas com hipersensibilidade visceral, pequenas distensões já geram dor. Percebe o ponto? Os sintomas podem ser parecidos, mas o mecanismo é completamente diferente. Bom, se o mecanismo é diferente, por que a solução seria igual para todo mundo? É como ter febre. Febre pode vir de infecção, inflamação, reação imunológica. O sintoma é o mesmo, mas o tratamento depende da causa. Na prática, isso acontece assim. Você diz: tenho intolerância alimentar, mas nunca investigou qual alimento, qual mecanismo, qual dose, qual contexto. Ou seja, sem diagnóstico, qualquer estratégia vira tentativa e erro. O segundo passo é identificar gatilhos alimentares. Nem todo alimento gera sintomas em todas as situações. Existem 3 variáveis principais que influenciam isso. O primeiro é a composição do alimento. O segundo é a quantidade ingerida. E o terceiro é o estado do sistema digestivo. Além disso, existe algo que chamamos de efeito acumulativo fermentativo. Isso significa que alimentos fermentáveis consumidos ao longo do dia podem somar carga fermentativa no intestino. Por exemplo, uma pequena quantidade de FODMAP pode não gerar sintomas, mas várias quantidades ao longo do dia podem ultrapassar o limite de tolerância fermentativa. Então, você já percebeu, né, o porquê às vezes você come algo e fica bem e outras vezes passa mal, mesmo sendo o mesmo alimento. Bom, imagine uma mochila. Cada alimento fermentado coloca um peso dentro dessa mochila. O peso pequeno não incomoda, mas quando a mochila fica cheia, o desconforto acontece. O terceiro passo é entender a sua dose de tolerância. Grande parte das intolerâncias alimentares são dose dependente. Isso acontece porque o corpo possui a capacidade digestiva limitada, mas não necessariamente ausente. O exemplo da intolerância à lactose é que muitas das pessoas ainda produzem pequenas quantidades de lactose. E isso permite digerir pequenas doses de lactose. Além disso, parte da microbiota intestinal pode se adaptar à fermentação de certos carboidratos, aumentando então a tolerância ao longo do tempo. Esse fenômeno é chamado de adaptação microbiana, ou seja, a tolerância pode ser treinável. Se a tolerância depende da dose, faz sentido tratar tolerância como proibição absoluta? É como tolerância ao exercício. Se alguém sedentário correr 10 quilômetros no primeiro dia, o corpo com certeza vai sofrer. Mas se começa com pequenas distâncias, pequenos treinos, o corpo vai se adaptando. Muitas pessoas descobrem na prática que toleram pequenas porções, alimentos fermentados, derivados específicos.
Mas como ninguém ensina a testar dose, essas pessoas concluem que o corpo não aceita. O quarto passo é trabalhar a saúde intestinal. O intestino é um ecossistema muito complexo. Ele envolve microbiota intestinal, barreira intestinal, sistema imunológico, sistema nervoso. Quando existe desbiose, inflamação intestinal, baixa diversidade alimentar, estresse crônico, ocorre o aumento da sensibilidade visceral. Isso significa que o intestino passa a reagir mais intensamente a estímulos digestivos normais. Além disso, alterações na microbiota podem aumentar a fermentação de certos substratos, gerando mais gases e mais distensão. Se o ambiente intestinal está alterado, é justo culpar apenas o alimento? É como plantar uma semente em dois solos diferentes, um solo saudável e um solo desagradável. A mesma semente vai gerar resultados completamente diferentes. Quando o intestino melhora, muitas pessoas relatam algo interessante. Alimentos que antes causavam sintomas deixam de causar. Não porque o alimento mudou, mas porque o ambiente digestivo mudou. O quinto passo é a reintrodução estratégica. Após uma fase inicial de redução de sintomas, protocolos clínicos recomendam a reintrodução alimentar progressiva. E essa etapa permite avaliar a dose tolerada, a frequência tolerada, o contexto alimentar. Além disso, a reintrodução gradual pode estimular a adaptação microbiana, aumentando a tolerância. Sem essa etapa, o cérebro aprende algo perigoso. Aquele alimento é uma ameaça. Isso ativa respostas de ansiedade antecipatória que podem amplificar sintomas digestivos. Se você nunca testa novamente, como vai descobrir o que realmente faz mal para você? É como aprender a nadar, você não pula direto no fundo, você entra na água aos poucos. E muitas pessoas ficam anos evitando alimentos que talvez pudessem consumir sem problema. Isso gera dieta limitada, medo social, frustração alimentar. Trabalhar a intolerância alimentar é como calibrar o volume do corpo. Não é desligar o som, é aprender qual é o volume do seu sistema digestivo que consegue processar. A forma mais eficiente de entender intolerâncias alimentares é observar padrões digestivos. Por isso, precisamos correlacionar alimento, dose, contexto e sintoma. Esse tipo de observação reduz o viés de memória e melhora a identificação de gatilhos alimentares. É como um detetive investigando pistas. Sem observar os detalhes, o mistério nunca se resolve. Muita gente diz, eu não sei o que me faz mal. Mas na maioria das vezes, a pessoa nunca observou com método. Nos próximos 7 dias, observe 4 coisas. Qual alimento você comeu? Qual foi a quantidade? Qual era o contexto da refeição? Quais sintomas apareceram? Você não precisa mudar sua dieta, você precisa entender o seu padrão digestivo. Isso já muda completamente a forma como você interpreta os sinais do seu corpo. O sistema digestivo humano é extremamente adaptável. Ele não é um sistema binário de tolera ou não tolera. Na maioria das situações, ele funciona em gradientes de tolerância. Isso significa que vários fatores influenciam a resposta digestiva. Dose alimentar, velocidade da digestão, composição da refeição, estado da microbiota intestinal, inflamação intestinal e o estado do sistema nervoso. Além disso, existe um fenômeno chamado de plasticidade fisiológica. O corpo se adapta ao ambiente alimentar ao longo do tempo. A microbiota intestinal, por exemplo, pode modificar a sua composição dependendo dos substratos que recebe. Isso significa que a tolerância digestiva não é estática. Ela pode mudar, ela pode melhorar, ela pode se reorganizar. Se o sistema digestivo é adaptável, por que tantas pessoas vivem como se a restrição fosse uma sentença permanente? Não é ou você pode comer ou você nunca mais vai poder comer. Na maioria das vezes qual é o volume que seu corpo consegue processar sem gerar desconforto. Quando alguém vive anos acreditando que o único caminho é cortar tudo, a vida começa a girar em torno da restrição. Você começa a evitar restaurantes, evitar eventos sociais, sentir medo de viagens e ter ansiedade antes de comer. Não exatamente porque o alimento é perigoso, mas porque você nunca aprendeu a entender o seu próprio corpo. Se tem uma mensagem que eu quero que você leve desse vídeo o problema raramente é apenas o alimento. Na maioria das vezes o problema está em diagnóstico errado, interpretação errada da intolerância, falta de estratégia alimentar. O que acontece quando você entende qual alimento realmente te afeta, qual dose seu corpo tolera, em qual contexto digestivo você se sente melhor.
você deixa de viver um modo de sobrevivência alimentar. Ter intolerância alimentar não significa viver com medo da comida. Quando você entende os erros e aprende a manejar a restrição, você sai completamente dessa sobrevivência alimentar e volta a viver. Volta a participar de eventos, volta a comer com tranquilidade, volta a confiar no próprio corpo. Isso sim é liberdade baseada em conhecimento e vivência. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo que falamos aqui, qual desses erros você percebeu que já cometeu? Comenta aqui embaixo, porque quando você compartilha isso, ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E eu também consigo trazer mais conteúdos que realmente vão ajudar você a entender o seu corpo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!